Boa tarde, queridas amigas e irmãs, mulheres revestidas de Deus. Ontem nós ouvimos as verdades do que Deus tem para você e para mim. Funções, alertas, segredos para que todas cheguemos. A base da palavra de ontem foi Efésios 4, de 11 a 16, que fala sobre as diferentes funções que uma mulher pode ter, como sermos aperfeiçoadas no ministério, nosso destino e meta, o que devemos rejeitar e o que devemos nos apegar, sendo conectadas com encabeçamento e conectadas umas às outras. Eu sei que você que está nos escutando nessa tarde tem um profundo desejo de realmente viver o tema dessa conferência, conectadas até que todas cheguemos. Eu sei que arde no seu interior ser essa mulher revestida de Deus. No entanto, pode ser que você ainda esteja se diminuindo ou achando de que isso é mais para algumas do que para as outras, ou são para todas menos do que para você. Então, quero começar falando para você que se sente pequena, que se sente fraca, talvez pensando que isso não é para você, essa síndrome da inferioridade espiritual. Essa é uma doença maligna que te mantém desconectada, que te mantém estagnada, que faz com que você não funcione, que você não prossiga. E essa doença faz com que você ache que você não faz a diferença. Pode ser sim, que as inúmeras acusações que tem na tua cabeça ou dos seus pensamentos, pode até ser que tenham certa razão, entre aspas. Mas nós temos escutado, os irmãos têm nos encorajado, inclusive o irmão Pedro tem nos encorajado com relação a isso, de que a verdade é só uma. A verdade é o próprio Deus. E tudo que não é Deus é mentira. Então, você e eu temos que aprender a nos vermos pelas lentes de como Deus nos vê. Essa voz que fala na sua cabeça sem parar, com essas acusações, podem até ter razão, mas não é verdade. Deus é a verdade. Essas acusações, elas podem até, de certa forma, serem baseadas, sim, no seu passado ou em algumas escolhas que você fez. Mas saiba que a sua salvação, ela não está baseada no que você fez ou faz. Ela é baseada na redenção, no sangue do Filho de Deus. Você foi comprada e é isso que te faz apta a estar no corpo de Cristo, ser uma membro do corpo de Cristo. Não eu ou você nos nossos esforços humanos, mas o próprio sangue do Senhor Jesus. E para nos alertar quão grave isso é e também como isso nos impede de avançarmos conectadas para chegarmos até o fim, mas nós precisamos conhecer a verdade. E a Bíblia nos fala sobre isso. Ela fala sobre esse pecado da desconexão que nós insistimos em permanecer porque nos achamos pequenas demais ou que isso não é para mim ou para você. Em 1 Coríntios 12, no versículo 7, ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. No versículo 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Não, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente.
Cada uma de nós recebeu uma função de acordo com o Espírito. Se você não fosse importante ou eu não fosse importante, eu não receberia. O corpo de Cristo é formado por membros e cada um individualmente recebeu uma função. Agora, o Senhor nos conhece tanto, mas tanto, que Ele já deixou registrado. Ele sabia que a gente ia se achar pequeno ou então se achar que não é para mim. Então, Ele deixa aqui um registro. No versículo 14, Ele diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles, cada uma delas, no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Por um lado, a gente lê aqui para você não querer ser o que o outro é, à medida do outro. Mas aqui, eu queria reforçar sobre essa síndrome de pequenez que a gente tem, que a gente acha que só os outros, essa promessa é para os outros, essa esperança é para outra, essa porção é para outra. Não, é para você e para mim. É para cada membro que o Espírito tem dividido suas funções individualmente. E que o Senhor tem nos dado muitos membros, todos com função. E você se coloca muitas vezes, você talvez continue insistindo, Priscila, você ainda não me convenceu. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Aqui diz assim no versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ou seja, você percebe aqui que quando você e eu nos colocamos na posição do eu não sou importante, isso não é para mim, eu e você estamos insistindo na desconexão, insistindo em não ser importante. Irmãs, isso é um pecado. É o pecado. Ontem, nós escutamos na palavra de que a conexão também é edificar o corpo de Cristo. Conectar é edificar o corpo de Cristo. Então, conectar é ser ativa. Estar ativa é você não causar divisão no corpo. Não é só rejeitando o outro, é você se rejeitando também. Por isso, irmãs, eu te desafio hoje a ouvir essa palavra com a fé. Ouvir de coração aberto, sincero e realmente tomar posse dessa palavra, que você tem função e eu tenho também. E quando nós exercitamos, nós somos conectadas para chegar. E que Deus possa, então, durante todo o dia de hoje, com a palavra de ontem, continuar te conectando e fazendo uma transformação para que todas nós cheguemos. Você também tem uma responsabilidade sobre isso, tá bom? Então, para cada mulher que está nos escutando, nós temos uma capacidade, um potencial que Deus desenhou para nós, planejou para nós. E isso inclui você e eu. Então, eu vou repetir um pouquinho também do que nós escutamos ontem. Você é importante para o corpo de Cristo. Eu sou importante para o corpo de Cristo. Eu sou importante para os membros. E os membros do corpo também são importantes para mim. A gente gosta mesmo da parte que eu sou importante, não é verdade? Essa parte nos conforta. Eu sou importante para o corpo, eu sou importante para os membros. Mas eu queria fazer uma pergunta. Quanto do seu viver e do meu viver a gente reflete de que os membros do corpo de Cristo são importantes para mim e para você?
do quanto do nosso viver ainda nós achamos talvez que uma pessoa é mais dispensável do que outra. Talvez porque essa pessoa já te feriu, ou talvez porque essa pessoa não funcione da maneira como você acha que ela deveria funcionar. E é por isso que também a gente precisa pedir para o Senhor, para Ele lavar, renovar a nossa mente, para que você e eu possamos ver a cada pessoa do modo como Deus vê. Em 1 Coríntios 12, 22 fala, né? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todos somos necessários. E aí? Como a gente faz para ser ativa? Então tá, eu sou importante, agora eu quero funcionar. Então vou contar a história, não a história, mas eu quero dar um exemplo do termômetro e do termostato. Isso é um exemplo que há algumas semanas, numa das reuniões de família, nós conversamos bastante sobre isso e eu fui muito encorajada. Um termômetro é aquele que, com precisão, até uma certa precisão, lê o ambiente. Está frio, está quente. Está 12,3 graus Celsius, está 38,9 graus Celsius. Tudo isso é verdade? Sim, o termômetro é preciso. Ele sabe o que o ambiente está acontecendo. Mas o termômetro não muda o ambiente. Já o termostato, ele lê o ambiente, mas ele é ativado para mudar o seu ambiente. Então, por exemplo, ele é como um ar-condicionado, que tem um termostato, então ele faz a leitura do ambiente, chegou numa determinada temperatura, ou ele liga sua refrigeração ou sua calefação, esfriando ou aquecendo o ambiente. Quando a gente é só um termômetro, nós podemos ser, inclusive, aquilo que está em Efésios 4,14, que diz que nós somos como meninas agitadas pelo vento, por todo vento de doutrina, causando até uma certa confusão onde a gente vai. Nós falamos verdades, não, porque eu tenho que dizer uma verdade. E aí você diz a sua verdade, a leitura, você pode até estar certa, mas você não mudou o ambiente. Enquanto que termostato é uma funcionalidade em que você consegue mudar o ambiente ao seu redor. Querida irmã, você tem sido termômetro ou termostato? Quando nós exercitamos a nossa função, nós somos essas que mudam o ambiente em que nós estamos. Por isso que eu estou tão encorajada com tantas funções que nós escutamos de Efésios 4:11, falando sobre as apóstolas, as profetisas, mestras, evangelistas, pastoras, porque essas funções, essas mulheres que exerceram as suas funções, elas foram mulheres que mudaram o ambiente em que elas estavam. De acordo com a necessidade, elas funcionaram. E porque funcionaram, mudaram a história. Mudaram a história delas através da salvação, abrindo um portal da eternidade e colocando muitas, carregando e mudando a vida de muitas outras junto com elas. Quando somos termostato, irmãs, as circunstâncias não nos moldam. É o contrário, nós utilizamos as circunstâncias para mudar a vida de outras pessoas. Oh, Senhor Jesus. Eu tenho uma boa notícia. Essas mulheres de Efésios 4:11, elas viveram de tal forma, elas viveram com tanta influência, mas a gente acha que é tão longe. Não.
Efésios 4:11 é para você e para mim. Eu sou essa pessoa e você é essa pessoa que pode mudar o ambiente. Elas formaram rede de cuidado e funcionaram como elas precisavam funcionar. Elas se conectaram e conectaram outras mulheres. Elas foram colocadas para dentro do corpo e edificaram o corpo de Cristo. Então, você consegue ver o quanto Deus conta com você? Deus conta com você, com a sua função, para que você também possa estar conectada, ser conectada e conectar outras. Agora, talvez você pergunte, como é que eu vou fazer para viver? Tudo bem, eu entendi, eu quero isso para mim, eu entendo que é para mim, mas como eu faço para viver isso no meu dia a dia? Eu tenho dificuldade. Então, irmãs, isso, inclusive, uma das coisas que a gente também mais escuta é, mas ninguém cuida de mim. Hoje eu não quero falar dos outros, hoje eu quero falar para você e para mim. Tudo bem, pode até ser verdade que ninguém esteja cuidando de você, mas o que você está fazendo para cuidar de outras? O que você está fazendo para quebrar este ambiente negativo? O que você e eu estamos fazendo para sermos termostatos? Por quê? No decorrer da história, Deus usou pessoas que às vezes nem eram tão qualificadas, tão perfeitas talvez, mas Deus usou o coração e a disponibilidade delas para mudar uma era, para mudar as circunstâncias ao seu redor. Você tem permitido Deus te usar a quebrar essa corrente de, talvez, falta de cuidado? O que você está fazendo para mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, as que estão perto de você? Quando alguém chega para você para reclamar, ela vai embora reclamando mais revoltada, ou ela vai embora em outra esfera, conectada, sabendo que sim, talvez tudo que ela falou é verdade, mas que tem muito mais através das circunstâncias. Nós queremos estar conectadas até que todas cheguemos, mas você e eu precisamos realmente exercitar a nossa função e mudar o ambiente ao nosso redor. Conectadas até que todas cheguemos significa que alguém vai dar o primeiro passo. O Senhor deu o primeiro passo em nossa direção. Aliás, Ele percorreu todo o caminho. Ele fez toda a redenção, nos salvou. Para nós bastava crer, era graça. E agora Ele conta com você e comigo para permanecermos conectadas. Daí não vai ter desculpa, irmãs. Porque quando a gente entende que eu tenho uma função e que eu posso mudar o ambiente em que estou, daí não vai ter a questão da pandemia, as reuniões são virtuais. Claro, faz falta sim. Estarmos juntas, faz falta um abraço, mas enquanto Deus mediu essa situação para nós, elas não serão desculpas para nos mantermos desconectadas. Marido não se reúne, então vamos testemunhar, ou então o marido é sim uma pessoa que se reúne, mas eu esperava mais dele. Irmãs, você e eu precisamos nos firmar, fortificar, fazer a nossa função. Em 1 Pedro 3 fala muito sobre essa questão do marido e fala também o quê? Que ele é mudado, ele é conquistado pelo nosso testemunho, pelo nosso viver. Então nós temos que viver. Viver é funcionar. Viver é colocar-nos à ativa, certo? Então, e vamos combinar, né, mulheres? Quando a gente quer, a gente quer. E aí não tem situação que nos segure. Eu conheço mulheres que queriam fazer, por exemplo, uma festa de 15 anos para sua filha e não tinham dinheiro. E por 3 anos tiveram 3 empregos.
e juntaram dinheiro e começaram com uma máquina de costura catada no lixo. Não estou inventando essa história. Inclusive, saiu uma reportagem sobre isso esses dias. Nós, mulheres, quando queremos, nós fazemos. Agora, o que você e eu queremos de verdade? Nós queremos de verdade sermos conectadas? Nós queremos de verdade que todas cheguemos? Seja sincera diante do Senhor. Vem um nome da qual você fala assim, ai, todas podiam chegar. Essa não pode faltar. Ela pode chegar, mas assim, se ela não chegar, não vai fazer falta para mim. Irmãs, nós temos que tomar cuidado, porque eu tenho certeza que nesse exemplo, você provavelmente está dando risada em casa e veio um nome na tua cabeça. E é por isso que cada uma de nós precisa cada vez mais crescer no Senhor, estarmos conectadas. E isso inclui as coisas mais triviais possíveis. É possível viver essa vida muito mais do que só... quando eu posso pregar o evangelho, quando eu posso sair de casa? Não. Esse viver a gente pode ter em qualquer lugar. E, inclusive, eu quero dividir uma experiência com vocês. Há alguns anos atrás, durante uma conferência, eu conheço esse versículo desde que era criança, mas teve uma conferência que os irmãos não paravam de falar esse versículo, da seara que está branca, e os trabalhadores são poucos. Mas falaram tanto desse versículo, irmãs, que chegou uma hora, eu fiquei irritada. Ai, Senhor, me perdoe. Mas eu fiquei irritada, porque eu falava, chegou uma hora que eu falei, Senhor, eu sei que esse versículo pertence à Bíblia, atrás, mais do que 8 anos atrás. Irmãs, e eu passei aquela conferência, acho que depois do 4º dia, eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não estou vendo a seara branca, mas eu quero ver. Por favor, não deixe, porque eu não enxergo a seara branca que o Senhor mostra, que eu não consiga exercer a minha função de trabalhadora. Por favor, eu sou cega, eu não consigo reconhecer uma pessoa que precisa de ajuda. Eu não consigo reconhecer oportunidades que o Senhor está me dando. Então eu te peço, na minha cegueira, tem misericórdia de mim. Mas eu quero ver através dos seus olhos, olhar para as pessoas como o Senhor olha. Como que eu vou chegar com todas, se eu nem sei quem são as outras? Então eu orei ao Senhor e foi aquela conferência inteira orando, irmãs. Toda vez que falava desse versículo, eu falei, Senhor, aumenta a minha sensibilidade. Aumenta não, né? Surge alguma sensibilidade, porque eu não conseguia identificar. Eu era mais sensível, perdi. Eu fui lá diante do Senhor e fui pedir para Ele. Bom, naquela mesma semana, quando terminou a conferência, se eu não me engano, nem 7 ou 10 dias depois, eu tinha uma colega de trabalho, que hoje é minha amiga, mas ela na época morava em outra cidade, e nem sempre eu a via no escritório. E ela esteve no escritório. E me encontrou, a gente estava fazendo várias negociações, coisas de trabalho, e ela me encontrou e falou, Pri, preciso falar com você. Eu falei, tá bom. Mas um monte de reunião, um monte de coisa acontecendo, ela perto do almoço, vamos almoçar juntas? Vamos. Acabou que foi muito atropelado, a gente não conseguiu almoçar juntos, ela passou 2 da tarde na minha mesa e, Priscila, eu preciso falar com você, não vai embora sem falar comigo. Eu, tá bom. E eu achando que era alguma coisa do escritório, irmãs. E aí, ela, quando foi perto de umas 4 da tarde, ela, Pri, vamos conversar. Aí até liguei para o meu marido e falei, você pode buscar o Gabriel hoje, que eu já tinha meu filho, né? Você busca o Gabriel hoje e eu vou sair com essa minha amiga para falar, ela quer muito falar comigo. Daí, depois do expediente, nós saímos e fomos num restaurante bem calminho para conversarmos. E ela se abriu. E eu me lembro que ela até falou assim, eu queria conversar com você com uma coisa que não é relacionada ao trabalho. Eu queria te falar
que eu preciso me reconectar com Deus. Ela usou este termo, e isso me marcou profundamente, que foi antes da gente começar a falar sobre conexão. E ela falou, eu preciso me reconectar com Deus. E você, eu acho que você é a pessoa para me ajudar. Irmãs, lá a gente teve quase 3 horas de conversa. Conversamos muito, com muita sinceridade, terminamos com uma oração. E ela me abraçou, me dizendo que eu era a resposta às orações dela. Mas, na verdade, ela era a resposta das minhas orações. Quando nós não enxergamos aquilo que os irmãos profeticamente, a palavra profética está nos dizendo, que os irmãos estão nos levando a palavra profética, irmãs, o problema não está na palavra. O problema não está na direção. O problema está na nossa capacidade de percepção, na nossa capacidade de reconhecer, na nossa capacidade de ver como Deus vê, de fazer com que o nosso coração arda como o coração do Senhor arde. Cada oportunidade, seja em casa ou fora, você tem que pedir para Deus, Senhor, eu quero, em cada oportunidade, estar conectada. Eu quero que todas cheguem. Me mostra através das suas lentes. E comece em casa, irmãs. Começa com um filho, com a pessoa que mora com você, com o marido, com cada situação. Olhar que são oportunidades disfarçadas de circunstâncias. Deus é um Deus que vai além das circunstâncias. Deus utiliza essas circunstâncias. E se você estiver apercebida, conectada, se você estiver sensível, você perceberá que cada circunstância é uma oportunidade. Daí, uma birra de um filho, oportunidade. O marido que não se posicionou como você achou que tinha que se posicionar, oportunidade. Daí, o que você entende hoje como ser uma dificuldade, como algo intransponível, é uma oportunidade. Nossas lentes e as nossas percepções vão mudar. E o grande segredo também foi nos dito ontem. É o segredo da conexão com o encabeçamento. Irmãs, eu realmente estou muito, muito encorajada com essa conexão com o encabeçamento. Porque conexões com o encabeçamento geram vida, geram mudança de circunstâncias, mudança de jugo, gera união, gera crescimento. E nós vimos ontem também que quando nós estamos conectadas à cabeça, a própria cabeça também passa a ser a fonte para conectarmos umas às outras, como está em Efésios 4:16, que diz que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Daí, a realidade do versículo 10 de Efésios 4:10, ela passa a verdade, porque ele diz o quê? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Quando nós estamos conectadas com encabeçamento, o que te enche, o que está dentro de você, muda. E aí, você vai gerar mudança, mudar a sua história, mudar a história de muitas mulheres ao seu redor. Você vai mudar uma tradição ruim, quebrar um ciclo de anos de tradição ruim e mudar a vida. Você vai ser capaz de ser essa mulher que mudou e muda a vida de outras mulheres através da vida de Cristo e da conexão. Por isso, irmãs, eu vou falar de novo.
viva plenamente, esteja ciente da capacidade e do potencial que Deus planejou para você como mulher. Se aceitarmos essa condição de sermos conectadas com o encabeçamento, você irá mudar a sua vida e a de muitas outras. E aí, para terminar, cada parte funciona. E eu quero fazer um encorajamento para você, querida irmã. Funcionar não depende das circunstâncias. Funcionar depende da vida que te enche. Funcionar depende da conexão com a cabeça. O encabeçamento é mudança de jugo. Então funcione. Mas o que muitas vezes nos intimida é que a gente já falou aqui. Eu quero funcionar, mas eu quero a função da outra. Não olhe. Peça para o Senhor te lavar daquilo que você acha que é a sua função. Se você ainda não está conectada, peça a Ele para que você simplesmente funcione. Como? Cuidando, amando, deixando a vida que está dentro de você fluir. E o próprio corpo vai se responsabilizar, a própria cabeça, como está no versículo 16, se responsabiliza pelo seu crescimento bem ajustado do corpo. Você pode crescer, mas não começa grande, ninguém começa grande. E para você que já está conectada, funcione cada vez mais. Seja essa junta que conecta, que leva vida. E aí, você vai viver a medida perfeita de Deus para você. Viver a medida, você vai exercitar a sua função. E você vai ver, quando a gente pede para Deus, para Ele nos lavar do nosso modo de ver, do nosso achismo de como deve ser a nossa funcionalidade, você vai perceber quanta função você está deixando de exercer e você também vai olhar as outras que estão no corpo funcionando de acordo com o que Deus quer para cada uma delas. Sim, é verdade. Algumas têm muito mais potencial ou podem desenvolver muito mais. Mas desde que você comece funcionando, o próprio corpo vai, aqui, o próprio corpo bem ajustado, como é que é aqui, ó? Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Querida irmã, se preocupe em começar. Se preocupe em continuar. E o próprio corpo em amor vai ajustar tudo como deve ser. E junto com 1 Coríntios 12, o próprio corpo, o espírito vai distribuir as funções. Daí você vai poder exercer a sua parte. Assim todas chegaremos. Não vamos esquecer deste segredo que foi nos dado ontem. Conectadas com o encabeçamento, conectadas umas às outras. Quando a gente funciona e permite estar dentro dessa funcionalidade, cada uma de nós vai crescer, como também está aqui no versículo 16, bem ajustada, consolidada. E aí ninguém vai poder nos separar, mesmo se alguém quisesse, porque vai crescendo juntas, vão sendo uma só. Né? Quando uma árvore é enxertada na outra, no começo dá para separar, mas chega uma hora em que as duas coisas são uma só. E é isso que Deus quer fazer de cada uma de nós, onde não vai dar para ver onde começa eu ou começa você, porque a gente só vai ver. Eu posso até perceber onde começa ou termina a mão, os dedos da mão, mas eu não tenho um lugar onde dá para arrancar. Tá tudo junto. O músculo, os ossos, tudo, a pele, elas estão juntas. E aí a expressão da unidade é a mesma, certo? Então, queridas irmãs, permita, isso é a palavrinha final que eu quero. Cuide como fruto do amor. Ame como fruto dessa vida. Permita se conectar
ser conectada. Você também precisará de ajuda em alguns momentos. Então, permita-se ajudar e ser ajudada. Inclua e permita-se ser incluída. Envolva todas e permita também ser envolvida. Todo o corpo bem ajustado, consolidado. Aí você vai ser junta, de uma funcionalidade de junta, mas também vai permitir ser juntada. Conexão e edificação será cada vez mais efetiva, mais realidade, mais unidade. E o aperfeiçoamento vai se tornar até essa perfeição. Você e eu podemos sim chegarmos todas juntas, desde que você e eu estejamos dispostas e todas com quem Deus nos deu no corpo de Cristo, os membros, que hoje já são membros e todos que o Senhor ainda nos dará, os incrédulos que ainda serão salvas, todos juntas, precisamos só deixar, só deixar que a conexão seja cada vez mais crescer para dentro da cabeça. Conexões com encabeçamento. Mas Deus já fez tudo. Essa vida cresce por si só. Deus abençoe você. Abençoe a sua conexão. Que a sua conexão gere encabeçamento. E que este encabeçamento cresça em você em vida, fé, amor e esperança. Deus abençoe.